Então, bom dia a todos vocês. Nós vamos estar trabalhando hoje a disciplina de gestão financeira e de riscos em inovação. Quem está aqui comigo hoje também é a professora Isaura, que vai trabalhar conosco esse curso e essa disciplina, que tem muita coisa legal para a gente estar trabalhando e vendo. Esse material foi desenvolvido conjuntamente com o professor Armando Rasotto e o Gerson Ishikawa. Vamos começar então? Bom, nós dividimos o conteúdo elementar em duas partes. A primeira parte vai ser essa aula 1, nós vamos trabalhar a função financeira, mas para isso a gente tem que começar com a abordagem para entender os números, afinal, gestão financeira trabalha exatamente com os números. Vamos também entrar na análise dos demonstrativos financeiros, trabalhando a abordagem da metodologia da análise estática, envolvendo análise horizontal, vertical, os índices de liquidez, endividamento, rentabilidade e imobilização. Bem como análise dinâmica, trabalhando a estrutura de capitais, envolvendo conceitos de capital de giro, necessidade de capital de giro e tesouraria. Na próxima aula, que será numa sexta-feira, nós vamos então entrar na análise do custo, volume e lucro, evidenciando a questão da influência do volume com relação aos custos e aí o impacto no lucro. Vamos também trabalhar a questão do fluxo de caixa. Para isso, vamos projetar fluxo de caixas, verificando a viabilidade econômica financeira de projetos, utilizando técnicas do valor presente líquido, índice de lucratividade, taxa interna de retorno, entre outros, bem como o valor econômico agregado. E aí vamos para a análise de riscos e construir juntos uma matriz da análise de riscos. Então, começando, o que acontece com a função financeira? A função financeira nada mais é do que nós prepararmos, executarmos e controlar decisões dentro das organizações. E que é bem verdade que não é tão fácil decidir. Opa, continua. Continua? Ok. Então, vamos começar, então, entendendo os números, para que você possa calcular e também não leve um susto, né, com relação aos resultados numéricos. Bom, para isso a gente precisa relacionar a gestão financeira com a contabilidade. Vale a pena ressaltar que toda empresa ela tem no seu demonstrativo o conhecido balanço patrimonial. Do lado esquerdo nós temos o ativo, e do lado direito nós temos o passivo, sendo que do lado esquerdo nós temos as contas de curto prazo, o ativo circulante, do lado direito o passivo circulante. Nós temos também o ativo não circulante, que ele é composto pelo ativo realizável a longo prazo e o somatório de I, que agora a gente chama assim, de investimento imobilizado e tangível. Do lado direito, no passivo, o passivo não circulante, que era conhecido como passivo exigível a longo prazo, e o patrimônio líquido. Não se preocupe que vocês não precisam decorar, né, essa sopinha de letrinhas e os nomes dessas contas. Basta que vocês entendam o seguinte, né, que o ativo é considerado o conjunto de bens mais direitos. Aqui até vou fazer uma brincadeira. Vocês lembram da Sandy do Júnior? Pois é. Então as mulheres aqui, pelo fato de serem dedicadas, então é a Sandy, que deve ficar com os bens e direitos. Gostaram? Certo? O que é isso? Não gostaram muito, os homens aqui estão me olhando com uma cara feia. A bem verdade é que alguém tem que cuidar das finanças pessoais, alguém tem que cuidar dos investimentos. Da mesma forma que a empresa tem alguém que cuida dos bens e direitos. Mas o homem aqui, que seria o Júnior, ele é mais forte, então ele cuida de quem? Das fontes de recursos e fica com as obrigações, né? Mas a bem verdade é o seguinte, que toda empresa, ela contrata pessoas para cuidarem das finanças durante 8, 16, 24 horas por dia. E nós, enquanto pessoas físicas, se é que dedicamos 1 hora por dia para cuidar das nossas finanças, é muito. Então, a intenção aqui, do balanço patrimonial, vocês devem guardar, então, que nós temos, sim, investimentos de curto e longo prazo e que esses investimentos podem ser em bens ou direitos. E do lado passivo, a gente tem que saber quais são as fontes de recursos, que podem ser capital de terceiros, aqui as obrigações, que é o passivo circulante e o exigível a longo prazo, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Né? Aqui um desenho mais especificando, então, isso. O ativo circulante, os bens e direitos de curto prazo, e tudo que vem para baixo, o longo prazo. E aqui do lado direito passivo, as fontes, origem de recursos, que vem de capital de terceiros, e quando vem de capital de terceiros, nós necessariamente precisamos tomar a decisão
né? Vamos pegar quanto de capital, qual é a taxa de juros, qual vai ser a reciprocidade ou a garantia dada, né? E o período de amortização. E o capital próprio é a mesma coisa. Se nós vamos utilizar capital dos sócios, quanto que ele quer de retorno? Então vamos imaginar o seguinte, né? Que a gente decide abrir uma pizzaria, certo? Só para entender um pouquinho esse lançamento desses números. Então nessa pizzaria, certo? Nós estamos em 3 sócios e cada sócio entra com R$1.000. Como é que fica esse lançamento? Se estamos em 3 sócios e cada um entra com R$1.000, nós teremos aqui no capital social R$3.000. Tudo bem? Beleza? Mas eu preciso fazer com que o ativo fique igual ao passivo. E existiu, na verdade, um frade chamado Luca Paciolo, que ele criou o método das partilhas dobradas. Consequentemente, eu preciso ter um lançamento aqui do lado do ativo. E aí, do que ao invés de pegar esses 3.000 e colocar embaixo do colchão, para criar a conta colchão, se somos uma empresa séria, então criamos uma conta chamada Caixa Bancos 3.000. Reparem, total do ativo igual ao total do passivo. Continuando. Imagina vocês que agora nós decidimos então para essa pizzaria, comprar equipamentos, certo? Mas vamos comprar equipamentos no valor de R$2.000 e à vista. O que acontece então? Eu tinha R$3.000 aqui em Caixa Bancos, certo? Se eu vou pagar à vista, eu já paguei lá o fornecedor de máquinas e equipamentos e aqui eu imobilizo então o valor de máquinas e equipamentos de R$2.000. Eu permaneço tendo o ativo total igual ao passivo total. Que foram pagos à vista, como é que eu fiz esse lançamento? E aí, nós estamos fazendo um fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que um saldo inicial, mais as entradas de caixa, menos as saídas de caixa, que vai ser igual a um saldo final. Então, nós tínhamos de saldo inicial lá R$3.000, não recebemos nada, mas pagamos as nossas máquinas e equipamentos de R$2.000. Então, o nosso saldo final é de R$1.000 nesse período. Tudo bem? E saldo final de um período, saldo inicial do outro período. Esse é o conceito de fluxo de caixa, bem simples e que todas as empresas deveriam cuidar disso, né? E agora, para nós produzirmos, nós precisamos então comprar matéria-prima. E aí, novamente, vamos comprar matéria-prima. Só que dessa vez a matéria-prima vai ser comprada a prazo. Imagine vocês aqui então comprando R$2.000 de estoque de matéria-prima, lembrando que estoque de matéria-prima de pizzaria são produtos perecíveis, tais como tomate, queijo, azeitona, farinha, assim vai. Né? E aí agora aqui, né? Se é a prazo, nós não estamos tirando dinheiro do caixa, não é verdade? Então nós vamos criar uma conta chamada fornecedor. Então vejam. Eu lancei aqui porque eu comprei o estoque de R$2.000 e como eu não estou pagando, não está saindo dinheiro do caixa, então nós temos no passivo aqui a criação da conta, então, fornecedores. Por quê? Porque nós gerou uma obrigação de curto prazo. Por mais que você tenha aquele conhecido, né, tenha crescido com alguém que produza ovos, né, tenha lá a plantação de tomate, por mais que você queira um prazo maior que 360 dias, ele não vai te dar. Então, o fornecedores vai ficar no curto prazo mesmo. Né? Vamos considerar, então, que agora nós precisamos produzir e vender. Vamos pegar aquela matéria-prima e transformar em produto acabado. Então, com R$2.000, a gente consegue, imagine aqui, que a gente consegue produzir 2.000 pizzas. E ainda, o pizzaiolo cobra 50 centavos por pizza produzida. E cada pizza vai ser vendida por R$10. Com isso, com esses dados, a gente consegue entrar num outro demonstrativo, o demonstrativo de resultados do exercício. O que é o demonstrativo de resultados do exercício? De uma forma bem simples, nada mais é do que a receita menos os custos e despesas da empresa, e isso aí vai resultar num lucro ou prejuízo. Como é que eu calculo a receita, o faturamento da empresa? Simplesmente a quantidade vezes o preço de venda. Então, nós estamos vendendo 2.000 unidades de pizza ao preço de R$10, portanto, temos uma receita de R$20.000. Que custos nós temos aqui, despesas envolvidas? O estoque, a matéria-prima de R$2.000, mais o valor que a gente tem que pagar para o pizzaiolo por pizza produzida. Portanto,
50 centavos por pizza produzida vezes 2.000 unidades, R$1.000. O total de custo e despesa aqui, R$3.000. E aí a gente apura o lucro. Que lindo, olha só, R$17.000. Assim todo mundo vai pensar, puxa, eu entro com 3.000, já no primeiro dia, né, já gera um lucro de 17.000. O papel aceita tudo, né, gente? Por isso quem está trabalhando aí no hotel tecnológico, na incubadora, quando vê os projetos de viabilidade ali, né, os planos de negócio, fala assim, nossa, isso daqui realmente vai dar muito dinheiro. A bem verdade é, peraí, como é que foi feito isso? Como é que foi feita essa projeção? Desde quando, né, os clientes realmente vão aceitar, né, pagar R$10 por uma micro pizza pequenininha assim, do tamanho dessa rodelinha aqui, né, do copo, certo? Então a gente tem que estar trabalhando com isso também, que são outras informações. Mas ao mesmo tempo, fizemos o balanço patrimonial, fizemos o demonstrativo de resultados e voltamos agora para o fluxo de caixa. Porque afinal, olha só, nós tínhamos um saldo de R$1.000. E imaginando como a maioria dos empreendedores, eles consideram da seguinte forma: se eu vendi a pizza ou qualquer outro produto, eu vou receber tudo à vista. Isso eu sou em todo empresário, não é verdade? Então nós temos um saldo inicial de 1.000, mais entradas de 20.000. Não estamos pagando nenhum fornecedor ainda, porque afinal é o primeiro dia. E aí temos um saldo final de 21.000. Maravilhoso, vocês não acham? 17.000 de lucro e no caixa R$20.000. Como que ficaria o nosso balanço então? Aquele saldo final do fluxo de caixa veio para onde? Caixa e bancos. Eu tenho R$21.000 aqui. As máquinas e equipamentos permaneceram, certo? Lá do meu lado passivo eu tenho fornecedores para pagar, salários também, porque afinal o pizzaiolo eu não paguei, e aí eu tenho uma obrigação de pagar o pizzaiolo aqui. E aquele lucro acumulado que veio lá do DRE, veio para o patrimônio líquido. Repara, o ativo fica igual ao passivo. A intenção aqui é para que vocês entendam o mecanismo de lançamentos, que os contadores fazem isso. Nós, né, que vamos estar gerindo negócios ou ainda avaliando projetos, nós não vamos ficar fazendo esses lançamentos, mas sim a gente precisa entender como é o funcionamento e o mecanismo dessas informações. Portanto, assim, nós podemos entrar nas funções financeiras. A primeira função financeira é a função de investimento. Quando nós abrimos a pizzaria, olha aqui do lado esquerdo aqui o ativo, nós decidimos então investir aonde? Na conta caixa, certo? Os R$3.000. Depois nós compramos máquinas e equipamentos, não foi isso? E aí os estoques. Mas, para poder fazer um investimento, a gente tinha que também tomar decisões de financiamento. Que decisões são essas de financiamento? Quem ia financiar essas aplicações aqui do lado do ativo? E quem que financiou? Inicialmente foi o capital próprio, que foi a integralização de capital dos sócios, né? Cada um entrou com R$1.000. Também tivemos aqui, como fonte de financiamento de capital de terceiros, os fornecedores e também o salário lá do pizzaiolo, né? Então, essas aqui foram as fontes de financiamento. A terceira função financeira, que é extremamente importante também, é a destinação do lucro. Vocês viram que nós tivemos um lucro de R$17.000 no demonstrativo de resultados. O que essa empresa deve fazer? Então, todo profissional de finanças tem que tomar a decisão. É melhor reinvestir aqui na empresa, né? Ou distribuir esse lucro aos sócios para que ele invista em outro lugar mais rentável. E aí vem a questão do conceito de ciclo de vida, de produto e de empresa. Mas, além desses três, existe uma quarta função financeira que a gente chama de administração do capital de giro. Que a bem verdade é que as empresas, elas morrem por falta da administração do capital de giro, que elas não sabem trabalhar com isso. E vocês viram lá no papel, né, aqui nesse exemplo, né, na telinha, que o empresário ele considera o seguinte, na hora que ele faz projeção, né, para avaliar os seus projetos, que ele vai vender lá R$20.000, mas ele está considerando que vai vender à vista, né? E normalmente o cliente quer um prazo. E quem disse que esse cliente vai te pagar? Aí vem a questão da inadimplência. Quanto que você colocou, então, de gestão de capital de giro para você poder se manter e dar continuidade aos seus negócios? Normalmente a gente indica o seguinte, né? Principalmente para quem está iniciando, você tem que ter de 6 a 8 meses o valor monetário para você se manter sem que você tenha nenhuma venda. Isso é extremamente importante para que você saiba seus custos e suas despesas.